Oi, olá, aqui quem tá falando é o dono do canal. Estou vindo aqui demonstrar e colocar aos seus olhos a minha poesia que eu fiz sobre o desenho, que era o desenho que eu fiz anteriormente, que já foi publicado aqui no canal, que seria Instagram, TikTok, YouTube e Facebook também, mas Facebook não conta muito. Resumindo, esse desenho que eu fiz, ele vem seguido de uma poesia. Para falar não é só ele, é todos vêm seguido de uma poesia. O Zabuza teve uma poesia e esse daqui será a mesma coisa. E o desenho que vinha anteriormente a esse, fazendo apologia a ele e a forma que eu penso que o personagem pensa. A forma que eu refleti sobre ele sai em formato de poesia. Ou não é em formato de poesia, é em formato de um textinho curtinho. É isso, fique com a poesia, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e se puder, compartilhe ele. Ou só comentem nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui, fique com a minha poesia.